A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para fazer menção da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu tenho algo de Deus para a tua vida nesse momento. Lucas, capítulo 16, versículo 22 diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Meus amados e queridos irmãos, o texto aqui, ele me chama muito a minha atenção, porque trata de uma parábola contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parábola, meus irmãos, é extraída do mundo espiritual para o mundo físico. Jesus quer nos ensinar com essa parábola verdades do mundo espiritual para o mundo físico. Jesus aqui está nos ensinando que havia um homem rico. Havia. Se havia, é porque existia. Ou deixou de existir. Se havia, porque vivia, porque existia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus vai contar a história de dois homens, um rico e um pobre. O que Jesus quer nos ensinar? Que a prosperidade material não é sinal de ser salvo. Por quê? Porque o rico, ele vestia a melhor roupa, o melhor sapato, né? Tinha a sua vida diária, do dia a dia. Ele tinha muito dinheiro, mas ele esqueceu de uma coisa. Ele se preocupou com tantas coisas nessa parábola, o rico, que ele esqueceu de quê? O rico esqueceu, meus irmãos, de entregar a vida para o Senhor Jesus. Irmãos, o texto aqui vai nos dizer no capítulo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico. Ou seja, o texto aqui vai nos ensinar que morreu os dois. O que esse texto vai nos ensinar? Esse texto mostra para nós as decisões que tomamos em vida e nos afeta depois da morte. Meus irmãos, esse texto vai nos ensinar a parábola do rico e Lázaro. Mostra as decisões que tomamos em vida. Nos afeta depois da morte. Por quê? Porque o Lázaro, ele morreu. E a Bíblia fala que Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão. Meus irmãos, se você ler a história de Lázaro, ele era mendigo. Ele ficava na porta do rico. Lázaro, meus irmãos, sofreu muito durante a sua vida.
Mas quando ele morreu, ele recebeu, meus irmãos, a vida eterna. A Bíblia fala que os anjos vieram e levaram ele para o céu, seio de Abraão. Essa é a recompensa daquele que morre com Jesus. O corpo dele vai para a sepultura, mas a alma vai para a presença de Deus. E o rico? O que aconteceu com o rico? Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o rico morreu, mas o destino dele foi diferente. Ele desprezou Jesus. Ele não entregou a vida para Jesus enquanto estava vivo. E a Bíblia vai dizer que ele foi sepultado, mas a alma dele foi para um lugar chamado Hades, lugar de tormento, mundo dos mortos. Meus irmãos, o rico, enquanto ele estava vivo, ele teve muitas vantagens durante a sua vida, mas ele ignorou, irmão, o mais importante, a palavra de Deus. Quantos têm ignorado a palavra de Deus? Irmãos, quantos têm ignorado a palavra de Deus, meus irmãos? Ei, só há dois caminhos. O que esse texto nos ensina aqui, meus irmãos? Ei, só há dois caminhos: céu ou inferno. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão, céu. O rico morreu e foi sepultado e foi para o Hades, mundo dos mortos, lugar de tormento. Irmãos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ei, irmão, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se você for ler Mateus 10, 28, vai dizer: não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, só Jesus, meus irmãos, que pode fazer perecer a alma no inferno. O corpo vai para a sepultura, o que prevalece é a alma. Ei, se você for ler em livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, Daniel fala: ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meus irmãos, Daniel fala que alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para desprezo eterno. Lá no livro de Apocalipse, meus irmãos, capítulo 20, versículo 11, vai falar sobre o juízo final. Apocalipse 11, vou ler para você aqui, 11, versículo, Apocalipse 20, versículo 11, olha o que diz. Apocalipse, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grande e pequenos, que estava diante do trono. E abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Os mortos foram julgados segundo as obras que estava escrito no livro. E deu o mar aos mortos, até o mar vai dar os mortos para ser julgado. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, Apocalipse 20, versículo
11 vai falar sobre o juízo final. Irmãos, João viu ali, meus irmãos, as almas que estavam diante de Jesus para ser julgado. Ei, grande e pequeno estava ali, meus irmãos. Ei, rico, pobre, todas as nações vai estar diante do grande juízo de Deus para ser julgado por ele. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que o anticristo, o falso profeta e a besta e todas as nações, os mortos, ei, irmão, aqueles que morreram no mar, vai devolver para ser julgado, grande e pequeno. Irmãos, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, olha o que diz. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não entregou a vida para Jesus, meus irmãos, que morreu sem Jesus, vai chegar um tempo, no dia do juízo final, que vai ser julgado por Deus, segundo o que está escrito no livro. E se não for achar justo diante de Deus, Deus vai lançar no lago de fogo. O rico morreu, está no lago de fogo, meus irmãos. O rico morreu, foi para um lugar de tormento, sendo atormentado. Ei, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, está sendo guardado, ei, em tormento para o dia do juízo. Meus irmãos, isso é muito sério, meus irmãos. Só há dois caminhos, céu ou inferno. É você que escolhe qual o caminho você quer ir, para onde você quer ir. Irmão, isso aqui é sério demais. Ei, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus pecados. Se você não se arrepender dos seus pecados, meus irmãos, se você morrer sem Jesus, ei, você vai para esse lugar de tormento, inferno. Mas se você entregar a vida para Jesus, Jesus vai salvar a tua alma do tormento eterno. Então, meus irmãos, é pesado a palavra, mas é a palavra de Deus. É Deus que está falando contigo. Só há dois caminhos, céu ou inferno. É você que escolhe nessa vida. O rico desprezou a palavra, viveu sua vida na riqueza. E quando ele morreu, ele pediu, sabe para quê? Pediu para Abraão enviar Lázaro lá. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos retorne à vida. Irmãos, depois que morreu, segue-se o juízo. Entrega a tua vida para Jesus, meus irmãos. Ei, Jesus está voltando, tá bom? Fica com essa palavra. Se inscreve.